E aí, pessoal, questão de número 63 do capítulo 8, Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Uma partícula pode deslizar em uma pista com extremidades elevadas em uma parte central plana, como mostra a figura. A parte plana tem comprimento de 40 centímetros. Os trechos curvos da pista não possuem atrito, mas na parte plana o coeficiente de atrito cinético é de 0,2. A partícula é liberada a partir do repouso no ponto A, que está a uma altura L sobre 2. A que distância da extremidade esquerda da parte plana a partícula finalmente para? Então, nós temos aí a nossa cuia, onde as paredes não possuem atrito, são perfeitamente polidas, e nós temos a base de comprimento L, onde vai ser exercida uma força de atrito entre a superfície da base e do nosso bloquinho. Isso significa que o nosso bloquinho vai descer livremente, ganhando energia cinética, mas vai perder energia cinética quando chega na parte horizontal de comprimento L. Ela vai fazer esse movimento de vai e vem até finalmente parar por conta da dissipação da energia do sistema. E ele quer saber qual é a distância que o bloquinho vai parar da parte esquerda desse comprimento L, ou seja, da ponta esquerda dele. A que distância desse ponto marcado esse bloco vai parar? Como o nosso bloco parte ali do ponto a conservação da energia mecânica do sistema em que ele parte desse ponto até chegar ali na base, embaixo de comprimento L, vai ser dada pela conservação da energia mecânica sem a atuação de força dissipativa, já que não há atrito entre ele e a parede. Isso significa que a energia potencial final a gente vai considerar como sendo nula, pois é o trecho em que ele chega à base, e vamos considerar o nível da base como sendo o potencial nulo em relação ao ponto A. Então, esse trecho aqui, esse termo aqui, vai ser nulo. E como o bloco parte do repouso, ou seja, a velocidade zero, ele não possui energia cinética no início do seu movimento. Então, esse termo aqui é nulo. O que significa que a nossa energia cinética vai ser igual à energia potencial gravitacional. Então, uma vai ser convertida na outra. Eu vou chamar aqui de trecho A, que é esse trecho em que ele desce essa parte íngreme. Então, Ka igual à energia potencial A zero. Quando ele chega na parte horizontal de comprimento L, vai ser exercida sobre ele uma força de atrito, entre ele e a superfície. Então, nesse trecho, a nossa energia mecânica vai ter uma perca de energia, dada pelo termo ali da nossa energia térmica, variação da energia térmica igual à soma das variações da energia potencial e cinética. Porém, como não há variação de altura no trecho horizontal, dado pelo nosso comprimento L, a variação da energia potencial gravitacional é nula. Então, isso significa que esse termo é nulo e a variação da energia cinética vai se dar por intermédio da perca ou pela dissipação da energia térmica do sistema. Isso significa que a energia térmica está roubando quantidade de movimento do nosso bloquinho e sendo dissipado na forma de calor por intermédio da força de atrito. Esse trecho eu vou chamar de trecho B, então coloquei os termos B aqui em cada uma dos termos da nossa equação. Como em algum momento x qualquer da passagem desse bloco pela nossa linha horizontal L, o bloco vai parar porque a energia térmica dissipou essa energia cinética, ou seja, essa energia cinética foi transferida para a energia térmica e ela foi dissipada. Então, em algum momento, o bloco vai parar. E como isso só acontece quando o bloco passa pelo trecho horizontal de comprimento L, a gente não precisa se preocupar com a conservação da energia nas partes inclinadas do nosso sistema, pois só vai haver perca de energia nesse trecho. Então,
essa equação aqui ela pode ser descrita várias e várias vezes. Só pode ser interpretada quando o bloco passar por ali. Então, em algum momento, o bloco vai passar por ali e o termo da sua energia cinética final vai ser nulo. O que significa que a energia cinética do nosso bloco que ele possui vai ser sempre igual à perca da energia térmica nesse trecho, até um dado momento em que essa energia vai ser totalmente dissipada por intermédio da energia térmica devido à ação da força de atrito. E aí, finalmente, o bloco para. Como esse KB0 é a nossa energia cinética inicial, que é o nosso Ka, que é o valor da energia cinética quando o bloquinho chega nesse trecho que possui atrito, e o nosso Ka é a energia potencial inicial acumulada pelo bloco, nós podemos reescrever essa equação como sendo que a dissipação da energia térmica vai ser igual à energia cinética adquirida pelo bloco antes de chegar nesse trecho onde existe o atrito, e essa energia cinética Ka é a energia cinética adquirida pela transferência da energia potencial que estava acumulada no bloco quando ele estava no ponto A. Então, essa energia cinética pode ser descrita como sendo o nosso potencial gravitacional quando o bloco estava no ponto A. Essa energia vai ser totalmente dissipada na mesma quantidade, né? Então, ou seja, a quantidade que estava acumulada vai ser totalmente dissipada pela energia térmica, já que essa energia acumulada ela vai ser utilizada pela energia cinética. E se não houvesse a dissipação de energia, o bloquinho ia ficar aí num loop, né, indeterminadamente. Porém, ele vai parar devido à dissipação da energia térmica. Então, quando a energia térmica consumir ou dissipar totalmente essa energia que estava acumulada devido à posição inicial do nosso bloco, é que o bloco vai parar. Então, ou seja, quando a energia térmica for igual ao valor numérico da energia potencial gravitacional inicial, esse bloco vai parar de se mover. Então, portanto, energia térmica igual à energia potencial inicial. Quando isso for verdade, o bloco para. Mas aí, eis o problema. Quando é que o bloco para? Quando é que o bloco vai parar? Né? Quando é que isso vai acontecer? Quantas vezes o bloco vai passar de um lado para o outro até toda essa energia se dissipar? Então vamos começar a analisar isso aí, porque possivelmente o bloco passa mais de uma vez, ou na primeira passagem ele já para. Pegando essa equação, podemos escrever da seguinte forma. A gente sabe que a energia térmica dissipada é o trabalho realizado pela força de atrito. Então, vamos escrevê-la ela como sendo a força de atrito vezes um comprimento H. Esse comprimento H é o comprimento sofrido pelo bloco na horizontal. E a nossa força de atrito ela pode ser dada pela seguinte forma. Eu poderia ter desenhado o bloquinho ali no trecho horizontal para a gente fazer a análise dos eixos, né? Mas como a gente vem fazendo isso exaustivamente, eu acho que já deve ter ficado incutido na mente de vocês que no eixo Y atua a força peso e a força normal. Então, a resultante nesse trecho aqui, onde há o atrito, a resultante é nula, pois não há movimento no eixo Y. A normal fica sendo igual ao peso, e como a força de atrito é o coeficiente vezes a normal, o nosso força de atrito fica sendo o coeficiente vezes a força peso. E a gente pode escrever isso ali na nossa equação. Então, coeficiente igual, perdão, a energia térmica é o coeficiente de atrito vezes a força peso vezes esse comprimento H que a gente não conhece. Esse comprimento H é o deslocamento total de vai e vem que o bloco faz apenas no trecho L, tá? Porque é apenas no trecho L que essa força de atrito atua. Então, por exemplo, se o bloco passa uma vez, então esse H tem um valor de L. Se ele passa, sobe a rampa e retorna e passa de novo mais uma vez, então ele já tem um comprimento 2L.
se ele faz uma terceira passagem, ele vai ter um comprimento 3L. Se ele, digamos assim, passa mais uma vez, mas para no meio do caminho, então ele tem um comprimento 3L sobre 2, né? Porque passou mais 3 vezes e parou na metade do caminho, ou seja, um L sobre 2. Entenderam? Então, esse H vale isso aí, o tanto de vezes que esse percurso L é percorrido. Dito isso, a gente vai ter agora um comprimento H, que esse H vai ser a distância em que o bloco vai parar da ponta esquerda desse comprimento L, né, desse ponto esquerdo, e esse H ou ele é zero ou ele tem um comprimento L, pois as únicas posições que ele pode parar é ao longo desse trecho L aqui. Então, se ele para justamente na ponta esquerda, ele tem um comprimento zero, que ele parou justamente na distância zero da base esquerda do nosso esqueminha. E se ele para do outro lado, na extremidade direita, ele vai ter justamente a distância L desse ponto pedido pela questão. Então, H só pode variar entre 0 e L. Continuando. Então, na primeira passagem, como é que a gente pode descrever esse comprimento H? Perdão, me desculpem. Na segunda passagem, porque na primeira passagem, que é quando ele já desce a rampa e já chega aqui. Então, se na primeira passagem já for suficiente para frear o bloquinho, então H ou tem comprimento zero, e aí ele para momentaneamente, quer dizer, instantaneamente ao tocar nesse ponto. E aí, é óbvio que isso aí seria absurdo, né? Porque você teria que ter um atrito absurdo para frear o bloco imediatamente. Ou ele tem um comprimento L, que aí ele vai freando e nem chega a subir o lado direito da rampa. Ele para ali mesmo após ter percorrido essa distância L. Na segunda passagem, isso significa que ele passa pelo comprimento L, sobe a rampa do lado direito, desce de novo e volta. Então, esse comprimento seria dado por quem? H mais L, que foi o comprimento L da primeira passagem, mais a distância H do ponto esquerdo. Então, esse H vale entre 0 e L. Então, você teria aí uma H que seria L, ou seja, a primeira passagem, mais um pedaço H que ele percorreria voltando. Mas se ele não freia nessa segunda passagem, então nós teríamos uma terceira passagem, que seria dado por quem, né? Lembra que eu falei a cada passagem a gente multiplica esse L por um valor, que vai dar o comprimento H, né? Se ele passa uma vez, H vale L. Se ele passa duas vezes, H vale 2L. Se ele passa uma terceira vez, H vale 3L. E assim sucessivamente. Então, existe uma N quantidade de passagens ali que multiplica o nosso L. Então, eu chamaria essa N, eu vou chamar isso de N passagens, ou seja, esse N vale a quantidade de passagens que o bloco vai passar pelo esse comprimento L, mais o termo H, que seria a distância aonde o bloquinho pararia ali entre 0 e L. Então, nós temos que o nosso H pode ser dado por essa expressão aqui. Isso vai acontecer até quando o valor da energia térmica dissipada por conta da força de atrito for igual à energia potencial gravitacional que estava acumulada no bloquinho que poderia ser usada para esse movimento. Linda, né, não, essa questão? Resolvendo ela aqui, eu acabo de perceber a beleza da física envolvida. Espero que vocês estejam compreendendo. Porém, para ajustar essa expressão, eu posso escrever o seguinte termo, né? Para uma n passagens de termos, né, nós vamos ter essa expressão aqui, um n menos 1, que multiplica L mais H. Porque, por exemplo, se o n for da nossa primeira passagem, né, nós teremos ali 1 menos 0, então esse termo L fica 0, e aí o nosso H vai ser somente o comprimento H percorrido, Hzinho percorrido pela caixa. Então, em algum momento,
a caixa vai percorrer alguma distância que pode ser zero, ou seja, ele parar imediatamente ao entrar em contato com a parte que proporciona atrito, ou parar num comprimento L, né, ao final desse trajeto, ou em algum valor intermediário entre zero e L. Então, nós temos essa expressão que aí descreve o deslocamento H do nosso bloquinho, que se delimita apenas nessa faixa de comprimento L, onde o atrito acontece. Isso significa que a nossa energia térmica pode ser descrita por essa equação aqui. Coeficiente de atrito vezes o peso, que multiplica N menos 1 L mais H. Nós temos aí algumas coisas que são conhecidas, mas tem algumas variáveis que a gente ainda não conhece. E lembrando que isso também é a expressão da nossa energia potencial gravitacional inicial. E aí, dessa forma, podemos continuar ali na nossa equação, reescrevendo os termos, que vai ficar desse jeito aqui. Nossa energia térmica dissipada, que é igual à energia potencial gravitacional inicial, mgd. Vamos fazer alguns ajustes nessa equação para a gente ver se a gente elimina algum termo aqui que não seja necessário para nós e do qual a gente não conhece seu valor. Então, a nossa força, peso, é dada por mg e aí já vemos que podemos eliminá-la ali da nossa equação. O quociente entre eles é nulo. Então já elimina ali valores que a gente não, embora o g a gente conheça, mas a massa a gente não conhece. Então já eliminamos duas variáveis ali duas grandezas ali da nossa equação. Lembrando que o nosso objetivo é descobrir o nosso valor h. Então nós temos aqui, depois de eliminarmos esses termos, nós temos a nossa equação aqui mais enxuta. E vamos organizando ela de maneira a deixar o nosso h isolado em um dos lados da igualdade. Então, colocando termos em evidência, passando variáveis de um lado para o outro, respeitando a álgebra matemática. E aí ficamos com um h que é igual a L sobre 2 vezes o coeficiente de atrito menos, dentro de parênteses, n-1 que multiplica o comprimento L. E aí fazendo mais algumas manipulações, multiplicando os nossos L's ali, colocando ele em evidência e passando ele para o outro lado, nós vamos ter essa expressão aqui, ó, que a razão entre essa distância h da borda esquerda da nossa base sobre o comprimento L, onde o atrito acontece, é igual a 1 sobre 2 vezes o coeficiente, menos a quantidade de passagens que o bloco vai passar por essa distância L, mais 1. E aí, por que eu deixei em termo da razão entre esses dois comprimentos? Porque se esse termo, se a razão entre esses termos der um valor negativo, isso significa que a energia potencial, aquela relação entre a energia potencial e a energia térmica, ela vai ter um valor negativo, o que é absurdo, que significaria que energia térmica estaria sendo criada, entendeu? Ou dissipada para além do valor disponível da energia potencial que estava para ser usado. Então, o máximo que pode acontecer é o valor da energia térmica chegar igual ao valor da energia potencial, que é o que tem para ser dissipado. Se esse valor excede, isso significa que, entre aspas, energia estaria sendo criada para ser dissipada. Então, isso acontece quando a razão entre esses dois valores aqui, H sobre L, forem menor do que, quer dizer, forem maiores do que zero, zero ou acima disso. Então, vamos lá. Como o nosso n é o número de passagens, então vamos lá. Na primeira passagem, nós temos que h sobre L é igual a 2,5 metros. Então, a razão entre eles for 2,5 metros, isso significa que o valor da energia térmica não chega perto do valor da energia potencial, se a gente for jogando os valores, entendeu? Então, ainda tem energia potencial a ser dissipada. Na segunda passagem, quando a gente coloca ali e resolve,
o valor se aproxima de 1,5. Então ainda tem energia potencial a ser dissipada. Na terceira passagem, o valor chega a 0,5 metros. Então ainda tem energia térmica a ser dissipada. E aí, quando eu coloquei n igual a 4, deu um valor negativo. Então, isso significa que excedeu. Então, o mínimo aqui, o máximo aqui, na verdade, são 3 passagens. Então, na terceira passagem é que o bloco vai parar. Agora, onde é que ele vai parar? E aí, vamos calcular isso. E aí, isolando o nosso H novamente, né, passando o nosso L para o outro lado de novo, onde ele vai multiplicar cada termo, né, já que ele está dividindo, e substituindo os valores, nós temos o seguinte: L, que é 40 metros, sobre 2 vezes o coeficiente de atrito, que é 0,2, menos o número de passagens máxima que o bloco vai fazer, que são 3, vezes L, 0,4, mais L, 0,4. Resolvendo essa expressão, a gente tem que a distância que o bloco vai parar da base esquerda do nosso sisteminha vai ser 0,2 metros, ou 20 centímetros. Então, o bloco vai parar exatamente no meio da base ali de comprimento L, ou seja, em L sobre 2, após na terceira passagem, na verdade. Então, o bloquinho desce, passa, sobe, volta, passa de novo, sobe, desce e quando vai passar pela terceira vez, ele para na metade do comprimento L, ou seja, exatamente no meio da nossa cuia. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham compreendido, espero que eu tenha ajudado na resolução dessa questão. Espero que vocês tenham acompanhado o meu raciocínio para ter chegado até aqui no cerne da resolução. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima questão.